Seja bem-vindo ao Vértice Cast, o nosso ponto de encontro sobre o mundo da arquitetura, decoração, engenharia e todo o universo da construção civil. Eu me chamo Alexandre Barbosa, faço parte da Live em Casa, uma empresa do grupo SR. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema que a gente nunca falou. Então, o episódio, eu tenho certeza que vai ser muito especial. Você que é arquiteto, design, engenheiro e que ainda não está na internet, não está produzindo conteúdo, esse episódio é para você. E a gente convidou uma pessoa muito especial, que fala muito bem na internet, que tem um Instagram bombado. Olha, fala umas coisinhas lá que nós vamos discutir sobre aqui. Eu quero conhecer todas as histórias, que é a Luísa Lunieri. Luísa, seja muito bem-vinda ao Vértice Cast. Obrigada, Alexandre, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Vamos falar para ver se a gente atinge uma galera para começar a produzir conteúdo também, Bora. Né? Não, eu, Alexandre, tô querendo muito aprender hoje. A gente sabe a teoria. Eu quero saber como é que você coloca na prática isso daí. Hoje, com o meu bebê, a prática ficou totalmente subvertida, né? Mas seria mais fácil, talvez, sem ele. Mas, assim, aos poucos a gente vai ajustando. Mas aí ele é a peça principal com certeza. Da vida. Ele faz uma participação nos vídeos sempre, assim. Luísa, antes da gente falar, porque além de ser arquiteta, você é produtora de conteúdo, né? E vamos conhecer um pouquinho de quem é a Luísa, qual faculdade que a Luísa fez. E aí a faculdade não é do curso não, né? Onde você fez faculdade, que ano você concluiu, por que depois você migrou para a produção de conteúdo? Conta essa história pra gente. Tá, vamos lá, né? Eu sempre fui muito estudiosa, assim, eu sempre gostei muito de estudar, de ir atrás e tudo. Descobri depois de adulta o TDAH, então o hiperfoco ali do estudo também faz parte um pouco da minha rotina. Mas você foi diagnosticado ou você descobriu? Fui diagnosticada mesmo. Fui com a psicopedagoga, fiz os testes, tudo bonitinho. Não foi de ver no vídeo e falar, eu sou super assim. Não, eu fui realmente no profissional habilitado para fazer o diagnóstico. Então, assim, eu sempre fui muito estudiosa. Comecei a fazer um curso na UNB, depois do ensino médio, né? Gestão de políticas públicas. Porque eu sou de Brasília, então minha mãe e meu pai até hoje mandam um edital de concurso para eu fazer, e área pública e tal. E aí eu tava no curso, não tava rolando, não tava me sentindo desafiada. E eu sempre falava assim, cara, um dia eu quero fazer arquitetura. Como hobby, do tudo. nada. Aí eu tava falando sobre isso, e aí meu irmão falou assim, eu não esqueço disso. Para fazer arquitetura, você tem que saber desenhar. Você não sabe desenhar. Aí, nesse dia, eu falei, quer saber? Eu vou fazer arquitetura, eu vou aprender a desenhar, e é isso. E aí, pela teimosia, pela raiva, talvez... Qual que é o nome do teu irmão? Daniel. Manda um recado pra ele. Daniel, tá vendo aí? Daniel, hoje estamos aqui, né, com todos os parafusos dos meus seguidores, todo mundo tá... Nesse mundo aí da arquitetura, eu tenho vários clientes, a gente está mudando a vida de várias pessoas por sua causa, porque um dia você duvidou de mim. Só aí. Por isso. Não, mas é um agradecimento, não é uma crítica, não. Mas é agradecimento de irmão, agradecimento de irmão. Ele sabe, quem tem irmão sabe como é a dinâmica. E aí eu fui para arquitetura. Você conseguiu mudar de curso ou você teve que entrar de novo? Eu passei no vestibular de novo. Eu estudei porque de novo. Porque você fez na Federal, na UNB, Foi. Né? E aí eu sempre trabalhei também, então eu dava aula de inglês. Fazia cursinho pro vestibular de arquitetura. Let's do it in English. E fazendo, e estudando pro vestibular, assim. Então foi meio caótico, mas eu consegui passar. E foi muito, muito rica, assim, eu acho que a experiência na universidade pública, sabe? Uhum. Eu não tenho experiência de ter estudado em outra faculdade, mas, assim, eu acho que a parte, principalmente do papel social do arquiteto, a gente estuda muito isso, sabe? Então, Sim. Você sai de lá com uma bagagem muito de pensar os espaços para as pessoas, de ter essa pegada. Então, eu sempre tive muito isso. Durante a faculdade... Tu acha que foi por conta disso que o teu posicionamento hoje ele traz muito esse ponto de ser uma arquitetura, fazer tudo planejado, organizado, mas que seja mais acessível para as pessoas? Eu acho que para pessoas normais, sabe? Assim, pessoas que são meus pais, que são meus tios, por exemplo, que muitas vezes meus pais nunca contrataram arquiteto, a gente nunca teve esse serviço, assim. Então, eu acho que voltou muito por Pais causa da Luísa, disso. vamos pagar a Luísa, viu? Porque agora você é arquiteta. Mas, enfim, eles estão decidindo ainda se querem se mudar, se querem reformar, se querem comprar outro apartamento. Enfim, estamos nessa confusão aí. Aí, durante a faculdade, eu fiz intercâmbio. Eu morei 1 ano na Holanda. E aí foi muito legal. Eu sempre fui muito mais do urbanismo também. Eu sempre gostei de estudar mais o urbanismo.
E aí, depois desse 1 ano, quando eu voltei, eu consegui estágio na área, e aí sim eu fui para a parte de interiores e tudo. E aí pegar essa coisa de transformar o lugar, de pegar o que o cliente precisa e mudar, principalmente quarto infantil, eu sempre gostei muito de fazer. O intercâmbio na Holanda foi para tu estudar uma língua ou foi para estudar? Eu fiz 1 ano da faculdade lá. Ah, tu fez 1 ano da faculdade lá? Eu estudei urbanismo, estudei engenharia de água, eu estudei várias coisas, assim, foi bem legal. E uma das coisas que eu fiz muito lá foi... chama design thinking, né? Você pensar o design para o usuário, só que isso foi em 2014. Então, lá atrás, no Brasil, não se falava tanto disso ainda. Então, eu sempre tive muito essa coisa de fazer para a pessoa, né? Assim, eu acho que a minha estética, a minha coisa é tudo para o cliente. Assim. Engraçado, né? Design thinking é uma metodologia muito utilizada para modelar negócio, resolver problema, desenhar soluções e tal, né? E aí a gente fez... E aí eu tava lá e eu quis aproveitar ao máximo. Eu fiz curso de fotografia, eu fiz tudo que eu pude, assim. Então, como eu falei, eu sempre gostei muito de estudar, sempre fui bem nerd, assim. E aí, depois que eu voltei, que eu fui trabalhar na área, que eu fui conhecer um pouco e tudo. Aí eu me formei em 2019, no meio pro final de 2019. Aí comecei a me dedicar para um concurso que eu queria muito na época que saiu. Acabou que veio a pandemia. Tudo ficou suspenso, eu fiquei presa no concurso, eu não conseguia não tinha nem a decisão de, olha, não passou, não deu certo, bola pra frente, vai fazer outra coisa, e nem o sim, nem o não. Então, eu fiquei um tempo estagnada por causa disso. Depois que passaram as fases do concurso, eu casei, tô com a pessoa, com meu marido, a gente já tava, há 12 anos junto quando a gente casou, então foi só mais um check, assim, né? Tu enrolou o cara há 12 anos. Ele, não sei quem enrolou quem ali, eu acho que foi um pouco dos dois, assim. Ele tava esperando eu me formar, na verdade, aí eu fiz intercâmbio, enrolei pra caramba pra formar também, então eu não sei quem enrolou Comprou quem. na planta. Bem isso, eu comecei a namorar com ele, tinha 16 anos, assim, bem esquisito, assim, lembrar. E aí, depois que eu casei, eu falei, olha, o que eu vou fazer agora? Eu não posso ficar só esperando. Você se forma em 2019, meados ali do ano. Passa esse período, você começa a trabalhar 100% na área, além dos estágios que você tinha feito. E aí vem a pandemia. O que você faz nesse momento de pandemia? Então, aí não tinha o que fazer. Você casou? Eu casei, na verdade, eu casei em 22. Eu noivei na pandemia. A gente noivou numa kitnet, assim, sem glamour nenhum, sabe? Não tinha nem como sair de casa para poder... mas aí eu fiquei focada no concurso, nesses primeiro 1 ano e meio, assim, né, digamos, depois que eu me formei. E aí, quando as coisas começaram a voltar e tudo, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Minha família não é da área, eu não tenho arquitetos na família, não existe. Sim. Eu fui a primeira, assim. Eu não tenho clientes, eu não tenho amigos dos meus pais que seriam meus clientes. E você está comentando lá daquele momento, aquele momento específico. Então, eu não tinha nada, assim, eu não tinha portfólio, não tinha nada. Eu tinha um sonho, falei, bom, preciso trabalhar, né? Preciso fazer alguma coisa. E aí eu comecei a ir pro Instagram e testar conteúdo. Sim. Aí foi aí que as coisas começaram a acontecer. Foi intencional ou você falou, cara, só deixa acontecer? Não, ou você colocou a intenção de, deixa eu produzir aqui pra... E aí, qual que era a intenção? Produzir conteúdo para atrair cliente? Foi começar a produzir conteúdo para ver se aparecia alguém movimentar, sabe? Eu acho que eu precisava sair do lugar, assim. Aí eu comecei a movimentar e fazer conteúdo. Então, eu não tinha medo de testar. Comecei meio que imitando as pessoas, assim, o que estavam fazendo. E aí, aos poucos, a gente... Né, modelando as pessoas, né? Imitar. Imitar, assim, tentar fazer o que eles estão fazendo. E aí, eu fazia umas coisas totalmente despersonalizadas, que não fazia sentido nenhum, sabe? Tipo assim, piso polido acetinado. Aí, entendeu? E aí, depois de um tempo que eu fui entendendo o que o público queria, aí começou a viralizar, e aí cresceu muito. E aí, acabou que cresceu muito e eu tinha dificuldade de converter esse crescimento em clientes. Sim. E aí, depois eu fiz um trabalho voltado para isso também. Vamos aproveitar a sua história e vamos já entrar numa seara de produzir conteúdo é desafiador. Leva tempo, né? Eu acho que a produção de conteúdo sem intenção é possível fazer, qualquer profissional, qualquer pessoa pode produzir alguma coisinha ali e tal, mas produzir direcionado com a intenção de atrair, nesse caso, o cliente, exige outras estratégias, exige outras coisas, outros tipos de conhecimento, né? Vamos pegar essa linha do tempo da tua história,
principalmente quando você começa a produzir conteúdo. E vamos trazer dica, assim, porque a gente conhece muito arquiteto. A gente está no ramo há mais de 34 anos aqui com a São Reparos, com a Livem, recentemente. E um desafio hoje para esses profissionais é produzir conteúdo. É conciliar a parte de produção de projeto, de ter que vender, de ter que entregar, executar projeto ali, alguns escritórios de gestão de equipe e tal, mas conciliar isso tudo com a produção, porque eu preciso mostrar meu trabalho, da onde vem o cliente, né? E aí tem um desafio muito grande para o arquiteto hoje, que tem escritório, que trabalha sozinho ali, que é boa parte dos clientes vem indicação de outros clientes. E aí você fica nessa dependência de indicações. Você não tem uma previsibilidade de cliente. Eu acho que a produção de conteúdo ela te traz isso em algum momento, quando você está mais maduro ali. Vamos fasear essas etapas da sua vida muito voltado para isso. Assim, o que o profissional que está assistindo a gente pode fazer no primeiro momento? Cara, mete as caras? Faz uma conta? Eu acho que é exatamente isso. Começa, sabe? Não tenha medo de errar, porque muitas vezes o arquiteto é muito perfeccionista. Ele quer fazer do Instagram, do TikTok, da rede social, um portfólio, uma revista. E as pessoas não querem isso. Você pode até ter outra conta só para isso. Por exemplo, no site você postar as fotos dos seus projetos, aquelas coisas bem bonitas e produzidas e tudo. Mas eu acho que a produção de conteúdo da pessoa quer você, sabe? Então, por exemplo, a gente tem alguns conteúdos que não são tão bons, mas quando tem um produtor de conteúdo que reage àquilo, fica incrível. Ou então alguma notícia que você não quer ver ninguém falar sobre isso, você quer ver aquela pessoa específica falar sobre isso. Então, eu acho que as pessoas procuram você, assim. Então, você tem que se mostrar. E aí, muitas vezes, as pessoas ficam com um ranço, assim, eu já tenho que fazer detalhamento da marcenaria, eu vou ter que ficar fazendo, sabe? Vou ficar sendo blogueirinha. Não, você vai produzir conteúdo, você não está fazendo blogueiragem, sabe? Eu não gosto quando as pessoas falam, tá blogueirinha. Não estou blogueira, sabe? Assim, eu respondo meio... porque eu estou produzindo conteúdo, eu estou me conectando com as pessoas, entendeu? Primeiro cancelamento acontece em casa. Os parentes são os primeiros a dizer. Não, meu marido fala, assim, que quando eu comecei com essa história de Instagram, igual eu falei do TDAH, eu tava com hiperfoco, eu vou fazer isso, editorial, não sei o que, eu tava muito focada, assim, porque eu não tinha mais nada pra fazer também, né? Aí ele falou, nossa, eu achei que em um ano eu ia ter que ficar comentando tudo que você tá postando pra poder... Senão você ia reclamar e tal, que não ia ter nada. Hoje, você nem vê se eu comento ou não, de tão caótico que virou o negócio, sabe? Então, tipo assim, surpreendeu muito ele também. Então, assim, eu comecei. Vai, sabe? Não fica... mas o meu cabelo... mas isso aqui tá desalinhado, eu não tenho microfone, eu não tenho estúdio, eu não tenho nada. Gente, não precisa, sabe? Não precisa. Sim. Na verdade, as pesquisas mostram que quanto menos produzido um vídeo, mais engajamento ele gera. Porra, Wesley é nosso editor, ele tá aqui acompanhando a gente aqui. Do formato. Wesley, vamos mudar essa parada, Wesley. Depende do formato. Você pega um story super produzido e tal, não faz sentido, né? Agora um podcast e tudo já é outro nível e tudo. Então, tu acha que esse teu jeito mais espontâneo foi o principal fator de conectar muito com as pessoas? Eu acho que com certeza. E falar da arquitetura de uma forma... como se estivesse num bar conversando, sabe assim? Sim. Eu não uso muitos termos técnicos, tanto que muitas vezes eu falo sobre iluminação, vem alguém me corrigir nos comentários. Gente, eu sei, né? Mas eu não vou falar de lux, lumens, as pessoas não sabem o que é isso, entendeu? Sim, sim. Elas não entendem, assim, eu vou falar de um jeito que uma pessoa comum e leiga do assunto entenda, assim, porque muitas vezes a gente se atém muito aos termos técnicos e estéticas e tudo e distancia as pessoas. Esse posicionamento, ele nasce desde o início que você começa a produzir, ou você foi enxergando que esse tipo de conteúdo ser espontâneo na frente das câmeras, usar uma linguagem mais simples, era o que estava performando melhor desde quando você começou a produzir? Sempre foi assim. Tanto que os meus amigos falam, é muito engraçado te ver nos vídeos, porque parece que a gente está sentado conversando, assim, porque é exatamente assim que você é. E eu acho que isso facilita muito. Não criar um personagem, isso é até outra dica, assim, sabe? Tem que ser você. Se você é uma pessoa mais séria, se você é uma pessoa mais irônica, se você é uma pessoa mais tímida, fala sobre isso também, entendeu? Sim. Eu morria de vergonha.
Eu odiava gravar também, sabe? Teve uma vez, quando eu tava lá no início, que alguém falou assim, minha namorada é muito sua fã. Você pode gravar um stories mandando parabéns pra ela? Eu fiquei o dia inteiro falando, eu tenho que gravar esse parabéns porque a pessoa me pediu. Pelo amor de Deus, eu tenho que fazer. Aí, de noite, eu gravei, desliguei o celular e larguei lá, sabe? Eu gravei e saí correndo mesmo, assim. Eu gravava e saía, eu não queria ver, eu não queria saber. Alguém falava assim, eu vi um vídeo seu, eu queria morrer. Eu falava, tá bom. Sabe, assim, era difícil. Hoje já tá mais natural, então assim... Eu acho que eu tenho isso, Luiz. É assim, normal. Eu gravo quando eu gravo, porque não é uma parada que eu me sinto confortável. Eu não gosto de ouvir a minha voz. Pra mim, tipo, a voz tá horrível, sabe? Tipo, não gosto. A gente produz conteúdo há 6 anos aqui. Lá no início eu gravava muito mais. Eu lembro que teve um vídeo que a gente gravou, tá no nosso canal do YouTube, @livemcasa. A gente falou, era um vídeo sobre bacias sanitárias. O vídeo tem 10, 11 minutos, mais ou menos. E ele passa por todas as etapas do que você precisa para, desde a escolha da bacia, que tipo de bacia você tem opção, como que funciona cada tipo, acoplada, válvula de descarga, suspensa, todos os tipos de bacia ali. E, cara, eu juro por Deus, eu acho que eu levei umas 12 horas para fazer um vídeo de 10 minutos para gravar. Tava eu e o Lucas, o Lucas manda bem para Caracas, e eu senti um desconforto enorme, porque, sabe aquela... Você tá falando isso, cara, poderia ter tirado tal coisa. Não, usei muito Aí você fica naquela pira e você não sai. Às vezes o conteúdo é muito bom, as pessoas precisam e você não sai daquilo. E eu tenho isso, ainda não vou falar que exclui isso da minha vida 100%, mas eu ainda tenho muito isso. Já tem semanas que estou para gravar um vídeo de 2, 3 minutos para explicar um programa que a gente tem aqui e tal, e eu só fico protelando, sabe? Procrastinando para gravar o vídeo. Aqui na conversa, no bate-papo, para mim é mais tranquilo, mas pegar o celular ou a câmera e sentar e gravar é mais desconfortável. Como que a gente, quem tem isso também, quem se sente dessa forma, pode melhorar? Arranca o band-aid e faz, sabe? Não tem muito... Você pode, se for um caso muito grave, né, procurar um outro tipo de formato, assim. Às vezes em outras áreas, assim, sei lá, um artista plástico que faz um conteúdo diferente. Você não precisa necessariamente aparecer, você pode narrar um vídeo, você pode fazer outras formas também. Eu acho que no início, o ideal é você testar muito. Tanto para você saber qual o melhor tipo de formato se adequa para a sua personalidade e para o seu trabalho, assim. Então, eu testei muito, eu não tinha vergonha de flopar, assim. Deu errado, não tem problema. Até hoje eu não tenho... deu só 10 mil visualizações. Não tem problema, vai ficar só lá. 10 mil, né? Vai ficar lá, entendeu? É porque quando eu mostro o meu trabalho, mostro algum projeto que eu fiz, alguma consultoria que eu entreguei, o engajamento é bem menor. Quando eu faço algum vídeo na zoeira, brincando e tudo, aí vai para 200 mil, às vezes até mais de 1 milhão já passou já. Então, assim, é muito discrepante, sabe? Então, às vezes eu vou para os stories e falo, galera... Vamos ajudar a arquiteta aqui também, sabe? Eu entrego risada, eu entrego entretenimento para vocês precisam me ajudar também. E aí a gente vai, né? E o principal é você criar uma comunidade, assim, sabe? Eu acho que você precisa cuidar muito de quem está te seguindo, de quem está interagindo com você. Você não pode, por exemplo, se você abrir uma caixinha de pergunta, você precisa responder, você precisa interagir com essas pessoas, sabe? Principalmente no início. Hoje, óbvio que às vezes... enche muito, mas eu sempre tento responder, eu sempre tento acessar essas pessoas de alguma forma. E a galera ainda pergunta muito em caixinha? Pergunta. E no início, eu falava muito assim, eu começava o vídeo assim, para tirar um pouco, talvez, da vergonha. Vocês me marcaram muito nesse vídeo aqui. E ninguém tinha marcado, Alexandre. Ninguém tinha marcado. Eu que fiquei horas procurando um vídeo para fazer a reação, sabe assim? Ninguém tinha marcado, era eu mesma. Ou então eu mesma mandava pergunta para a caixinha. E assim vai, entendeu? E aos poucos você não precisa mandar, lá tem 60 perguntas, entendeu? Então, isso é muito legal. Então, no início, você vai inventando e vai criando, entendeu? Sim. E aí eu acho que se você já tem... Porque no meu caso, eu comecei a produção de conteúdo e o escritório não tinha nada. Entendeu? Entrou por causa da produção de conteúdo. Produção. Se a pessoa já tem um escritório, é mais difícil você organizar no seu dia a dia ali e tal. Eu acho que Vamos voltar só um pouquinho. Você falou que você começou a produzir com intenção para trazer. Uhum. Como que você
montou a linha editorial naquele primeiro momento? Você foi atrás de conteúdo da área que estava viralizando? Você olhou para arquitetura? Pô, você fez faculdade numa das melhores faculdades federais do país. Né? Você olhou para o curso, para os processos, e você falou, cara, deixa eu produzir esse tipo de conteúdo aqui. Como que foi esse processo de construção de linha editorial? Porque aí, meu pensamento aqui você ia citar, né? O cara já tem um escritório, já funciona e tal. Pô, o que ele faz hoje, normalmente? Ele produz conteúdo para outros arquitetos. Ele transforma o Instagram realmente num portfólio onde tem fotos ou renderizadas ou fotos de ambientes que foram feitos ali, final de obra e tal, e fotografou, que é um hábito comum dos escritórios, e ele posta aquilo ali e coloca na legendazinha então assim, projeto A e C. Entendeu? E então fica horas mostrando o detalhamento da marcenaria e tal, que a gente acha incrível. Eu amo também ver isso. Eu consumo muito esse conteúdo. Mas você é profissional, né? Não vai conectar, entendeu? Eu comecei fazendo. Tinha dia que eu postava, tipo, muito vídeo por dia, assim. E aí, o principal que gerou mais burburinho, assim, eu acho que foram os reacts. Né? Pegar vídeo que já existia e comentar sobre e ir fazendo. Vídeo de obra, de casa, de quê? Era mais coisas absurdas, às vezes, assim, mais pro lado engraçado. Então, mas eu sempre dava uma visão um pouquinho técnica da coisa. E aí eu comecei a pegar, por exemplo, uns vídeos chineses que são produzidos, que são umas animações que são um surto. E que muita gente, às vezes, chega e fala assim, eu gosto muito disso aqui, o que você achou? Eu falo, gente... Pelo amor de Deus, isso não funciona, isso não dá certo. De material ou de estilo de construção, tudo, de assim, decoração? De fazer uma marcenaria enorme num quarto pequeno, ou então vender um apartamento micro com uma marcenaria super cara e falar que é ótimo morar ali, que você aperta um negócio, sai a máquina de lavar e tudo. E subverter totalmente os conceitos para poder vender mais. E assim, eu falo, gente, essa marcenaria custou pelo menos tanto. Entendeu? Então, assim... Eu fui trazendo para a realidade as coisas, fazendo piada e sendo irônica e tudo, mas assim, sempre falando alguma coisa técnica. Trazendo uma visão, às vezes, que a pessoa falava assim, nossa, eu nunca pensei nisso, um arquiteto pensou. Por exemplo, porta de vidro em armário vai ficar com marca de dedo. Isso é uma coisa que o arquiteto pensa. A maioria das pessoas vê na foto e acha bonito. Acha bonito. E não sabe o funcionamento daquilo, né? Então, você pega... Algumas soluções, tipo uma gaveta muito comprida, muito larga, é muito mais difícil de você abrir. Então, se você está numa escrivaninha e você precisa abrir uma gaveta, você precisa sair do lugar, é desconfortável. Então, algumas dessas coisas eu vou falando nos vídeos. E como arquiteto, que já tem uma carteira de cliente interessante, que já fatura bem ali no mês, e aí, ele não é forte no Instagram, um exemplo, o Instagram como rede social aqui, ele não é forte lá, como que ele pode produzir conteúdo para trazer uma audiência maior? Aí tem que ver qual é a intenção dele. Ele quer ficar famoso, ele quer ter mais relevância no digital, qual que é o objetivo, né? Porque se for número por número, aí eu acho que vale a pena fazer coisa que bomba, assim, é polêmica. Sim. O ódio é sempre uma boa opção, assim, você falar mal das coisas viraliza muito, as pessoas se movem muito, sabe? Mas eu acho que, às vezes, trazer a sua visão de mundo mesmo. Por exemplo, eu fiz um vídeo que fez muito sucesso, assim, que as pessoas se identificaram muito. Eu estava saindo do apartamento que eu morava, e aí eu falei assim, gente, um professor de história, com certeza fica muito doente vendo as pessoas falarem bobagem na rua, no bar, essas coisas. Eu, enquanto arquiteta, eu vou mostrar uma coisa que me incomoda muito, eu não sei se incomoda as outras pessoas, que era a pastilha do banheiro. Uma começou aqui, outra aqui, na hora de encontrar, elas estavam assim, eu queria morrer, né? Todo dia que eu via aquilo, eu falava, meu Deus, gente, isso aqui foi muito mal feito, isso aqui tá muito ruim. E aí eu fiz essa brincadeira, e aí as pessoas começaram a comentar, tipo assim, eu sou dentista, já imaginou minha vida? Aí começaram a falar da profissão delas, assim, sabe? Eu sou dentista, por exemplo, o arquiteto, ele não entra num restaurante igual uma pessoa normal. Nunca mais. Não existe. Você vai reparar no banheiro, na torneira, na textura do não sei o quê, você vai ver o piso. Isso é muito real. A gente tá com a Livem, o e-commerce, há 6 anos. E hoje,
quando eu vou comprar alguma coisa na internet, eu compro quase toda semana, porque eu sou viciado mesmo. Não sou viciado em joguinho, mas em comprar coisas. Eu presto atenção no checkout, na página do produto. Se eu cliquei, qual comportamento que fez. É surreal, porque você vive aquilo ali e você está olhando diariamente para otimizar, para fazer um trabalho melhor. E aí, quando você vai consumir, você também tem o mesmo comportamento. Então, o legal do dentista aí é, tipo, pô, você tá conversando com alguém, a pessoa tá sorrindo e o dente... Imagine para mim, pô, o exemplo, né, que você deu da pastilha. É surreal como a gente acaba olhando realmente as coisas com a nossa lente e com o repertório que a gente criou, e principalmente profissional. E as pessoas gostam disso, elas procuram isso, sabe? Então, por exemplo, é uma coisa que eu pretendo continuar fazendo. Então, muitas vezes eu tô andando com um carrinho de bebê. Acessibilidade é uma piada, com rampas e essas coisas. Então, isso também é uma coisa que muitas vezes as pessoas não percebem na rua. Então, isso às vezes sabe? Então, é uma coisa diferente que a pessoa vai estar ali no feed e ela vai estar recebendo, entendeu? Então, isso é muito legal. Você, enquanto arquiteto, você visitar um restaurante, você explicar como que é a iluminação, você falar de um restaurante famoso e explicar por que a iluminação desse lugar é isso. Se tu quiser fazer um react aí do escritório aqui, pode fazer. Ai, eu achei incrível. É super bonito aqui, tá, gente? O escritório é super moderno, bem legal. Parece até um escritório de arquitetura, de uma coisa bem criativa. É bem legal mesmo o escritório, o espaço aqui de vocês. Qual foi o primeiro vídeo, assim, lá no início que viralizou e que você falou assim, caracas, foi o do acho tigre. Que acertei a vez? Do tigre, olha que surto. Do tigrinho? Você vendia jogo lá? Não, pelo amor de Deus. Morro de medo. Talvez nunca fique rica por causa disso, mas nunca vou fazer esse tipo de... Nem respondo essa galera que chega. Nossa, tem um pavor. Tem umas animações chinesas, principalmente, né, no... vídeo curto, assim. Uhum. E aí eles põem uma música nada a ver, e aí tem umas coisas muito X que eles fazem meio que pra viralizar mesmo, sabe? A pessoa tira uma marreta do nada e destrói uma parede e tudo. E aí, do nada, eles colocam um tigre pra testar... Tipo assim, eles montam um beliche e colocam um tigre e passa por cima. Do nada, na animação do interior, tem um tigre que aparece do nada, que passa de um lado pro outro. E aí, o que é isso? Eu acho que é pra viralizar mesmo, sabe? Eu acho que... Mas aí eu fiz o vídeo comentando e acabou que virou um surto. As pessoas acharam muito engraçado, porque eu tô falando... então, aí posicionou o beliche do lado da janela, que é uma ótima opção. Se você quer economizar no mercado no final do mês, você já perde uma criança ali no beliche, entendeu? Eu vou falando as coisas assim. Aí eu falo... E aí pausa pro tigre, porque ele vai testar a carga. Obviamente, eu sempre coloco nas minhas animações um tigre pra testar a carga. Aí eu fui falando e virou um meme, assim. Uhum. E aí, por exemplo, o parafuso, eles sempre mostram o detalhezinho do parafuso do nada, entendeu? Então as pessoas já ficam esperando, assim. E aí isso aí viralizou. Aí o primeiro vídeo começou a bater muita visualização, e aí virou um caos. Aí os números começaram e tudo. Quando viralizou esse vídeo, você tinha o que de seguidor? Nada. Eu tinha, sei lá, foi muito rápido. O que é nada pra você? Não, eu tinha, sei lá, foi crescendo. Eu não lembro exatamente, assim, mas quando começou... É porque eu viralizei... pode falar o nome da rede social aqui? Tranquilo? Pode. Eu viralizei primeiro no TikTok. Então, o TikTok cresceu muito rápido, estagnou um pouco, e depois o Instagram superou o TikTok, assim. Então, primeiro foi lá que eu cresci. E aí, começou a pegar muita view esses vídeos, e aí o que aconteceu? Alguns produtores de conteúdo passaram a indicar a minha página nos podcasts, nas coisas, sabe? Que legal! Ou então no Twitter, repostar. Então, o dia que me repostaram no Twitter foi um dia que bombou muito, assim. Então... Quem te repostou? A Leila Germano, o Bic Miller, o podcast do Milkshake chamado Wanda também, o Samir também. Eu falo que é meu amigo, eu fico brincando, tá, gente? Que vocês são meus amigos, assim. Eu interajo com essa galera na rede social e falo, é super minha amiga. Eu fico falando assim. Aí eles começaram a me indicar e aí foi viralizando, assim. Ou seja, você já desde o início produziu para mais de uma rede? Sempre produzi mais. Mas você adaptava conteúdo ou você fazia próprio? Sem tempo. Eu postava a mesma coisa em todos. Que interessante. Isso. E aí começou a viralizar muito, assim. E eu acho que o meu crescimento mostra o tanto que essa área precisa de gente falando normal, entendeu? Sim. Então, porque eu não falo... Por exemplo, outra coisa que eu ataco muito, assim, né? Quando a gente vê um vídeo de faça você mesmo, que a pessoa estala o dedo
e mudou completamente o ambiente. A gente tem vários problemas nisso aí. A pessoa acha que é assim que funciona, que você estala o dedo e as coisas mudam, ou ela acha que ela precisa de muita grana para mudar o ambiente e que ela não consegue fazer isso aos poucos. Que a realidade da maioria das pessoas é, eu só consigo fazer isso aos poucos. Eu não posso sair de casa para reformar, porque eu não tenho grana para pagar um apartamento fora daqui. Então, a gente tem que ir fazendo aos poucos e tal. Isso acaba afastando as pessoas, sabe? Elas acham que precisa ser tudo perfeito para poder começar, assim. E isso é uma coisa que eu bato sempre. Não precisa ser perfeito, você não precisa ter muito dinheiro, você precisa começar hoje a mudar, a fazer as coisas, entendeu? Então, a ideia do projeto é justamente você visualizar onde você vai chegar e ir aos poucos ali, entendeu? Não tem problema. A obra nunca acaba. É aquele ponto, né? Assim, eu acho que é o bom gosto, a curadoria adequada ali, adequada para aquele ambiente de produtos e tal. Você consegue sair com coisas bem legais sem investir muito. Essa é a realidade, né? E às vezes vale a pena investir também. Também tem isso, sabe? Porque às vezes a gente vê, por exemplo, a pessoa envelopando a bancada. Ai, fica lindo. Você tem uma bancada velha na sua casa, você vê aquela pessoa que fez e ficou maravilhoso, ficou tudo clarinho, maravilhoso. Só que o envelopamento é feito com plástico. Plástico, você não pode botar panela quente. Você não pode molhar. Não pode cortar o limão na bancada, né? Que nem eu faço. Não pode cortar nada na bancada, porque vai ficar tudo estragado. Tipo assim, não faz sentido você fazer isso na sua cozinha. Você vai perder dinheiro. Sim. Sabe? Mesmo que seja barato, você vai perder o barato. É melhor você economizar esse barato para fazer a coisa certa depois, entendeu? Então, por exemplo, torneira. Tem torneira muito barata no mercado que tem a garantia de 3 meses. E tem a torneira que é um pouco mais cara e tem a garantia de 10 anos. O que é melhor? E algumas toda a vida, né? Exatamente. O que é melhor? Sabe? Sim. Então, isso também, às vezes, a gente acaba sendo levado a consumir muito na rede social uma coisa que não compensa, não vale a pena. Você vai perder dinheiro, entendeu? Então, eu falo muito isso. Você precisa aprender a treinar o seu olho, a escolher os materiais, a ver o que vale a pena, o que não vale. Tudo isso a gente vai... É meio que uma dose de realidade, né? É. A gente acaba... Rede social trouxe muito isso. O ponto das pessoas... A verdade é que é um recorte. Tem muitas pessoas que... Cara, é um recorte do dia. Eu só mostro na minha rede social, cara, momentos específicos, momentos que, sei lá, eu tô bebendo, momento que eu tô lendo. Mas eu li meia hora, pô. Não passei o dia lendo, né? E aí as pessoas veem aquele ali, pô, todo dia tá fazendo tal coisa, todo dia é isso, todo dia tá em um lugar diferente, todo dia tá viajando. E as pessoas só enxergam esse recorte. E aí isso acaba trazendo, para quem não tem discernimento, né? Acaba trazendo ansiedade mesmo, né? Exatamente. E a arquitetura tem muito de cenografia, assim. Você fazer um ambiente... Parece que ninguém tá morando naquela casa. Ninguém nunca cozinhou nessa cozinha. Tá lá a foto da cozinha perfeita, entendeu? Tanto que eu postei esses dias sobre meu home office. A gente acabou de botar uma mesa, que eu não tinha uma mesa para trabalhar, agora eu tenho. E qual que foi a escolha da mesa, do material? Foi a que coube. A gente precisou repor uma mesa no apartamento. Tipo, dose de realidade, ponto final, entendeu? A gente precisou repor a mesa no apartamento que estava alugado, que a gente estragou. E aí, a gente fez... A medida ficou errada. Acabou sobrando uma mesa. A gente instalou no apartamento onde coube. Entendeu? Foi isso. E aí, tava um monte de fio solto, porque a gente não teve como botar... Enfim... Aí eu falei, olha, tá aqui esse tanto de fio com um bebê, é uma ótima ideia você ter isso aqui. E aí eu falo, mostra a realidade, assim, sabe? Tipo assim, sou arquiteta, meu escritório tá faturando bem, obrigada, mas eu ainda não tive condição de montar um super escritório. Aos poucos eu estou fazendo o meu projeto, a gente vai aos poucos comprar uma prateleira, comprar uma plantinha e vai montando. Então, eu tenho muito essa responsabilidade, assim, também, sabe? Para não trazer esse tipo de ansiedade nas pessoas. Você leva isso no dia a dia para a audiência, a verdade é assim, ó, como que você dosa o conteúdo arquitetura? Porque em algum momento eu acredito que você precisa, poxa, postar um projeto legal, postar um ambiente que foi desenhado e que foi pensado ali nos detalhes, que tem produtos com valor agregado maior e tal. Como é que você dosa esses conteúdos na rede? Aí você estava comentando, né? Pô, tem posts que eu faço que o engajamento é bem menor. E esses aqui que tem mais entretenimento é um pouco maior. Isso. Eu tento sempre contar a história dos meus vídeos, né? Então, assim, eu não mostro só uma solução. Eu falo, meu cliente apresentou esse problema, eu resolvi assim. Olha que legal. É mais ou menos isso.
Porque aí a pessoa entende o processo que levou àquela solução, assim. Porque eu falo que os meus projetos não são carimbo. Uma boa parte do meu trabalho é entender o que você precisa, o que você quer. Então, tem questionário, você vai pesquisar referências, a gente vai conversar. Então, tem todo um trabalho que é feito anteriormente da solução do projeto, assim. Então, eu não vou pegar uma solução e só replicar isso para várias pessoas. Não tem como. Porque, por exemplo, às vezes você tem criança em casa, às vezes não. Às vezes você gosta de prateleira, às vezes não. Você mora no meio da roça, tem muita poeira. Eu não sei, entendeu? Então, depende muito da realidade de cada cliente. Então, esse é o trabalho do arquiteto, assim. Então, eu tento trazer exatamente isso. O que um arquiteto faz? Porque tem gente que nem sabe. Muitas vezes nem o arquiteto sabe. Porque é uma profissão muito abrangente, assim. Eu acho que distanciou muito das pessoas. O arquiteto, Você acha que hoje ainda está assim? Muito. Ou eu tenho uma visão um pouco diferente hoje, assim, até talvez eu esteja vivendo numa bolha. Porque a gente vê um aumento muito grande dentro nessa bolha que eu estou comentando aqui, de pessoas procurando cada vez mais profissionais para fazer obra, para fazer projetos, essas coisas todas. Então, assim, eu vejo esse desejo das pessoas e a busca delas por profissionais para fazerem os projetos. A tua visão agora trazendo mostra que ainda, é o que parece, ainda tem um mercado gigantesco para o profissional, para o arquiteto se mostrar. Você acha que pessoas como você, da forma que você produz conteúdo, da forma que você aproxima a audiência, pode fazer esse jogo virar? Eu acho que muita gente não se sente merecedora de ter um espaço pensado por um arquiteto, sabe? Porque vê as coisas e acha que aquilo não é para ela. Eu moro de aluguel, não vou investir, não vale a pena. Então, a gente tem 2 caminhos aí. Um do não vale a pena investir, porque a pessoa não entende os benefícios que o ambiente bem pensado, a funcionalidade. Tem vez que você está passando raiva enquanto cozinha e é só a gente mudar o posicionamento da geladeira. Entendeu? Tipo assim, não precisa sair pingando carne a cozinha inteira. Se você põe a pia um pouquinho mais perto, resolve, entendeu? Ou então a gente muda o fogão, ou muda a lixeira de lugar e tudo. Então, assim, às vezes as pessoas não valorizam como que essas mudanças no ambiente podem mudar a vida delas, assim. Você chegar em casa, você olhar e falar, olha ali aquele quadro, que gostosinho, que aconchegante aqui, entendeu? Então, as pessoas não valorizam que essas mudanças podem realmente trazer tanto benefício, assim. E tem outra galera que acha que é muito caro, que nunca nem fez orçamento, nunca nem procurou o profissional e nem sabe o valor, assim. Eu gosto de comentar que, quando eu era mais jovem, eu ia no shopping e, às vezes, eu queria comprar, sei lá, uma calça jeans. Aí, eu não entrava em determinadas lojas com receio, porque eu falei, cara, meu dinheiro não vai conseguir pagar uma calça jeans dessa loja. Só que eu nunca entrava. E eu também não sabia o preço. Não sabia quanto que custava e tal. E acabava indo sempre nos mesmos lugares. E aí, cara, é engraçado essas coisas, porque você vai amadurecendo, você fala, cara, por que eu não entrava? Eu tinha vergonha de falar com alguém? Eu tinha, sei lá, vergonha de entrar e não gostar de nenhum modelo e sair, pois, só porque a loja é XYZ e, cara, eu não posso sair sem comprar e tal. E eu acho que acontece muito isso com algumas profissões, com alguns tipos de profissionais. E o arquiteto é um deles. Às vezes a pessoa quer fazer um projeto de uma cozinha. Cara, o custo, o investimento que você vai ter com um profissional para fazer uma cozinha projetada, baseada nas suas necessidades, na maioria das vezes se paga com a escolha correta dos materiais. Na maioria das vezes. O arquiteto, na verdade, ele custa de 5% a 10% do valor que você vai gastar na obra e ele economiza até 30%. É mais ou menos essa conta, assim. Porque não vai ter desperdício de material. Então, por exemplo, eu entreguei um projeto de uma cozinha agora que a gente revestiu uma parede e uma bancada com ladrilho hidráulico, que é um material caro. É um material artesanal, ele é caro. Então, a gente falou, você vai comprar tantas peças tantas desse, e é isso. E mais tantas para reserva e tudo, se precisar trocar. E tudo muito bem calculado, e tudo baseado em norma e tudo. Porque a gente estuda muito as coisas, entendeu? E aí, não é desvalorizando, assim, mas esse tipo de cálculo, quem não é arquiteto não vai fazer.
entendeu? Então, às vezes, você vai perder com o desperdício de recorte de cerâmica, de uma parede que furou errado, você vai ter que refazer, você vai ter retrabalho, vai demorar mais a obra, então você vai gastar mais com mão de obra. Sim. Então, tem várias coisas, assim. O pedreiro vai te ligar no meio da tarde, você está no trabalho, acabou a areia. Seu Alexandre, acabou a areia. Aí você tem que sair para comprar um saco de areia, sabe, assim? Quem já fez obra sabe o que eu tô falando. Porque é exatamente assim, entendeu? Então, assim, às vezes a pessoa não quer pagar R$8.000 num projeto de arquitetura para uma cozinha, mas paga 12 na geladeira. Sim. Pô, a geladeira vai fazer parte da sua cozinha? Quantos anos vai durar essa cozinha? Eu falo de imóvel, né? Não paga 10 mil num projeto de uma sala, mas paga 20 numa cadeira assinada. É porque vê o valor naquilo. Então, meu trabalho todo dia é valorizar a profissão, assim, nesse sentido mesmo, sabe? Porque mesmo quem tem dinheiro e sabe o que vale a pena fazer, muitas vezes não valoriza mesmo. Sim. Entendeu? Mas eu acho que o meu público, onde eu acertei, foi justamente a galera que nunca contratou, nunca conheceu, não sabe como é e tudo. Então, eu tive um feedback agora que a menina falou assim, olha, eu nunca imaginei que eu pudesse ter uma sala assim. Isso é muito forte, sabe? Isso é muito relevante, entendeu? Então, não tem como virar as costas para isso. Eu podia muito bem agora me posicionar para ser mais elegante, para, né, atingir um público mais alto padrão e tudo, mas não tem a ver comigo, entendeu? Sim. Eu gosto dessas pessoas, eu gosto de fazer essa mudança, eu sou assim também. E é um mercado, é um segmento grande. E é com quem eu me conecto, entendeu? Então, não faz sentido eu ter um cliente que vai viver comigo por 6 meses, que eu vou resolver várias coisas, porque é meio complicada a relação do arquiteto com o cliente, não é fácil. Precisa ter uma conexão e tudo. Quando eu apresento orçamento, eu falo, procure outros, converse, porque tem que bater. Fala? Caramba! Tem que bater muito, você tem que gostar muito, tem que ser aquela pessoa, assim, sabe? Sei lá, um cirurgião plástico. Tem que ser uma pessoa que você confia muito, você não pode ter medo. Porque às vezes a pessoa chega assim, eu fiz o projeto, mas eu não quis falar para o arquiteto que eu não gostei. E aí tá procurando outro, sabe assim, cara, você tem que me falar. E eu falo assim, você gostou? A pessoa fala, gostei, mas você gostou mesmo? A gente muda, sabe assim? Pra pessoa ficar à vontade de falar. Como que tu gerencia isso? Assim, eu acho que o cliente, ele procura um profissional, indicação, ou já viu projetos e gostou do estilo de arquitetura e tal. E eu, particularmente, nunca vi um profissional, um arquiteta, por exemplo, falar assim, cara, eu fiz o orçamento e aí falei para o cliente procurar outro. Como que você gerencia isso e como que você faz para lidar com essa situação? Porque aí a gente tem que olhar também quanto você converte ali dos clientes, que você apresenta a proposta, que você entrega o orçamento e tal, tem um mundo à parte. Mas como que você faz para ter essa tranquilidade de falar assim, procura outro? Alexandre, eu vou trabalhar com essa cliente por 6 meses. A gente vai passar por perrengue junto, a gente vai passar por discussões, às vezes, que a pessoa não quer uma coisa e você fala, olha, é melhor assim. Ou então, muitas vezes, eu vou falar, isso aqui é bom por isso, é pior do que, sabe, eu vou dar as opções. Então, assim, a pessoa precisa confiar em mim. E para isso, ela não pode achar que ela tá pagando barato, ou que ela tá pagando muito caro, ou que, entendeu? Ela precisa ter as outras opções e escolher bem. Não vale a pena ter um cliente ruim também. Entendeu? Não compensa, porque às vezes o cliente é ruim, vai me dar muito mais trabalho e não tem um retorno financeiro, entendeu? Quando o cliente, as ideias batem, a forma de comunicação é ok, eu não tenho medo de falar para o cliente que está difícil achar essa solução, entendeu? Não compensa a dor de cabeça, entendeu? Sim, então, e assim, a maioria dos meus clientes são pessoas que super têm a ver comigo, que é legal, que conversam de um jeito bacana, né? Manda figurinha lá brincando, tudo isso. Então, assim, a maior parte das pessoas ficam à vontade comigo e tudo, então eu procuro muito isso. Sim. Porque não vale a pena eu ficar 6 meses apavorada e ansiosa e pensando, ai meu Deus, a cozinha do fulano, eu preciso pensar e não tá saindo, sabe? O processo criativo não vai rolar. Então, para mim, é muito tranquilo. Cara, procura, conversa com outras pessoas, porque aí ele vai vir para mim com muito mais segurança, entendeu? Com muito mais, não, é isso mesmo que eu quero e tudo. E tem gente que já chegou e falou assim, olha, eu queria fazer orçamento. Aí eu falo, olha, ficou tanto. Não tenho condições agora, eu vou me organizar porque eu vou fazer com você. A pessoa escolheu o arquiteto antes de fazer orçamento, assim. Uma cliente falou, eu falei pro meu marido que ia ser você. Então, a gente tá se organizando para isso e tal. Então, tem de tudo. Por isso que eu acho que é importante você não fazer personagem na rede social, porque não vale a pena, entendeu? A gente nunca tinha se encontrado pessoalmente.
E você é igualzinha. Aqui no off e nas redes sociais e tal. Eu não tenho essa energia, assim, porque às vezes a pessoa que é produtor de conteúdo, na hora que liga a câmera, a pessoa vai com energia lá em cima e tal, não sei o que. Eu não sou assim, né? Tanto que no YouTube, às vezes eu vou começar o vídeo e eu falo brincando, gente, como é que começa o vídeo? E aí, galera? Tudo bem? Eu não sei se é assim, entendeu? É isso, gente, o vídeo começou, pronto, tá bom? Então tá bom, é meio assim. A galera ficava me zoando aqui que eu falava olá. E aí eu puxava o R, assim. Tem umas manias, né? Eu falo muito né, isso me irrita um pouco. Aí, aos poucos, editando, foi melhorando, assim. Um dia, talvez, eu faça um curso de oratória. Oratória. É importante aprender a falar. A gente já passou aqui pelo início, acho que você trouxe dicas, não vou dizer que são novas, mas com uma visão nova, né, frente aos desafios de produzir conteúdo. Você comentou da questão dos vídeos que viralizaram e dos que tem mais engajamento ali, que tem um pouco mais da veia de entretenimento, da forma que você leva a informação e tal. A pergunta que estava martelando aqui enquanto você estava falando, cara, essa galera que chega nas tuas redes sociais são qualificadas? Essas pessoas, elas consomem de você o projeto, um produto que você, sei lá, um curso, alguma coisa que você vende ali para elas? Como que é a conversão dessas pessoas que chegam na tua rede? Porque a gente fala muito no marketing, né? Pô, vamos trazer lead qualificado, ou seja, vamos trazer pessoas que estão mais propensas a comprar o meu produto. Você hoje vende mais pela rede social ou é indicações? É 100% rede social. 100%? 100% rede social. Até porque eu tive a minha primeira cliente, assim mesmo, eu tava no início da minha gravidez, então foi tipo assim, no início do ano passado que começou as coisas acontecerem. E aí eu engravidei, tive legal. filho, ficou tudo pausado. E aí eu comecei mesmo em abril, mais ou menos, desse ano. Aí eu fiz a consultoria de marketing na Veras Marketing, e aí a gente desenvolveu os produtos e tudo. E daí, a partir daí, eu comecei a vender mesmo e tudo. Então, foi 100% rede social, assim. Porque o trabalho de indicação, ele é de formiguinha, né? Então, Sim. demora um pouco, assim, essa coisa, né? Então, acabou que tudo vem da rede social. Então, o meu funil é muito grande, chega muito lead, mas muita pessoa interessada e tudo, que às vezes não faz ideia. Mas eu acho que a conversão é menor do que um escritório que é só por indicação, porque a pessoa que está ali já vem é da bem mesma, mais qualificada. já é da mesma... do mesmo ciclo, né? Exatamente, já tem aquela grana específica, já tem, né? Já conhece um pouco, já viu o resultado do seu trabalho pessoalmente, é diferente, assim. Mas, hoje, eu já estou estruturando o escritório, com gestora de projeto, com estagiário, com não sei o quê, então eu acho que... Sim. Que tá... Que legal. Dando certo, legal. assim. Então, você passou um bom período produzindo bastante conteúdo. Isso. E aí, agora você está, desde o início desse ano, você está realmente monetizando essa produção de conteúdo através dos clientes para o escritório. Isso. E aí, agora também a gente desenvolveu o curso, né, do Decoração com Noção, que é um curso bem mais em conta, que é para a pessoa ter um apanhado geral, assim, de cada ambiente, de como funciona e tudo. E eu falo sempre... Não entendo nada de decoração, não entendo nada, quero mexer ali, ter noção básica. Aí eu começo a explicar por que esse quadro está posicionado aqui. Tá vendo que ele está perto de tal outra coisa? E a plantinha, tá vendo que tem um triângulo e tudo? Eu vou... Mesmo que a pessoa contrate um arquiteto, é importante ter essas noções, de ter essa ideia, sabe? De o que precisa para uma cozinha funcionar, o que tem que estar perto do seu braço quando você está cozinhando. Tudo isso as pessoas não têm muito, né? Então, assim, eu tentei abarcar e tudo, então trouxe um público diferente e provavelmente essas pessoas me conheceram de uma forma muito mais profissional, fora da produção de conteúdo, uma coisa bem mais técnica, e no futuro, quando elas tiverem grana, quando comprarem um apartamento, elas vão me lembrar de mim, assim. Então, eu acho que tem que ter calma também, porque o trabalho de arquitetura, ele não converte em uma semana. Não é assim, é aos poucos. Eu falo muito pro pessoal aqui internamente, a gente produz tudo interno na Living, todo o conteúdo, e eu falo muito pro pessoal que, cara, você não tá passeando no site, vê uma bacia sanitária, coloca no carrinho e compra. Tem todo um processo, aí tem todas as etapas do funil para você ir lá e
cara, comprar a bacia. Às vezes tem que ouvir a opinião do profissional. Pô, você não troca a sua torneira, o seu vaso sanitário, só, deixa eu trocar. Como você compra um livro na Amazon, por exemplo. Você não faz isso, né? Então, eu acho que saber construir e esperar para colher o resultado é muito importante. Aí eu te pergunto, qual que é o melhor momento para um arquiteto começar a produzir conteúdo? Hoje. Não tem essa. Não tem. O cara tá lá na faculdade, já começa. Eu acho que sim. Começar a gravar, mostrar o seu dia a dia, mostrar os seus desafios, começar a entender como é que funciona a mente de um estudante de arquitetura. Muita gente tem esse interesse, às vezes. Como é fazer uma faculdade de arquitetura? Porque a faculdade de arquitetura é totalmente diferente de todas as outras. Então, inclusive, exige... acho que só pede para medicina, e eu acho que é isso, a questão de horas fora da sala de aula. O curso de arquitetura é muita dedicação, assim. Sim. Então, tem toda uma pegada aí, uma veia que talvez não está sendo aproveitada, entendeu? Você pode começar escrevendo, você pode... Não sei. Cara, começa, sabe? Para de ser perfeccionista, para de esperar ter dinheiro para comprar o microfone XYZ. Você não... Sabe? Igual a gente fala pra pessoa, para de ficar esperando você ter grana para reformar sua cozinha inteira. Se você pinta o seu azulejo que tá todo desbotado e feio, já vai dar outra visão para sua... Sabe? Não espera, não fica esperando. Porque aí você fica assim, não, quando eu tiver... A gente escuta muito isso. Quando eu tiver dinheiro, eu vou te contratar para ser minha arquiteta e a gente vai mudar tudo aqui. Eu falo, sabe? Não fica esperando, você tá vivendo hoje. Aí quando você vê, passou 4 anos, você tá no apartamento com as paredes todas brancas, sem um quadro, e os móveis todos encostados na parede, e é isso. Você não tem prazer nenhum de ficar em casa. Isso não tá certo, entendeu? Sim. Então, é a mesma coisa. Você não precisa ficar esperando o momento certo, sabe? Só começa. Esquece a vergonha, esquece. Vão te julgar, vão falar mal, vão rir da sua cara, é normal, entendeu? Sim. Eu gravei conteúdo em loja já, mas eu morria de vergonha. Lá no início, eu viajei para Belo Horizonte, porque a família do meu marido é de lá. A gente foi para a Praça da Liberdade, eu fiz o roteirinho para gravar conteúdo lá no início. Eu não consegui gravar. Eu tinha muita vergonha, eu não conseguia. Tinha gente me olhando, sabe, eu não consegui, não saiu nada. Eu não gosto de sacar o celular no meio de gente e ficar. Mas quem que gosta, né? A pessoa tem que ter um ego diferente, assim. Eu não sei também, eu não sei. E a verdade é que ninguém tá ligando. Não, ninguém tá, pelo contrário, todo mundo vai achar legal. Imagina, todo mundo vai querer saber quem é você. Vai achar que você é muito famoso, entendeu? Essa é uma lente legal. Oi, galera, eu tô aqui almoçando e tal, não sei o que. Todo mundo em volta vai olhar e fala, gente, quem é essa pessoa? Aí quando vai olhar, tem 1000 seguidores. Aconteceu isso com a Pugliese. Pugliese, se você estiver vendo, aconteceu isso. Eu vi a Gabriela Pugliese no shopping, numa loja de produtos naturais, e tinha uma galera em volta, e ela com uma pessoa, um filmmaker e tudo, não sei o quê. Eu tirei foto e falei assim pro meu marido, eu acho que essa pessoa é famosa, eu nunca vi na minha vida. Aí depois a gente descobriu, depois de muito ir atrás, quem era e tudo, e eu passei até a seguir depois disso. Então, às vezes, rola até esse burburinho, assim. O que eu fico muito constrangida, e até hoje eu não consegui superar, é me reconhecer na rua. Eu acho isso muito bizarro. Rola aqui em Brasília, da galera? Muito. Sério? Muito. Não diariamente, mas rola. Esses dias foi na padaria, eu tava com meu filho, 8 horas da manhã. A pessoa parou e falou assim, Carol, o nome dela. Eu sou muito sua fã. Que legal, Do nada. E eu fico com muita vergonha, eu não sei lidar. Isso ainda estamos aprendendo. Mas gravar na loja e tudo... Tem um case recente de uma arquiteta que é parceira nossa. Ela tem escritório com 2 outras pessoas. Que ela tava na padaria, ali no Noroeste. E aí, cara, ela lá dentro e tal. Aí daqui a pouco veio aquela criança, a Lulu, com a mãe. E aí ela falou, caracas. Aí foi lá e conversou e tal. E não vendeu o projeto do quarto da Lulu? Mentira! Sério. Ai, que na sonho. padaria, porque viu, aí comentou que era fã, que sei lá o quê. Aí o cara conversando ali e fecharam. Entendeu? Olha que legal. Eu tenho vergonha também Mas assim, gente, pode conversar comigo na rua, não tem problema, tá? A gente gosta, é legal contar isso depois. Eu me sinto muito famosa. Mas uma das primeiras vezes eu tava no mercado com a família todinha do meu marido que veio de Belo Horizonte pro chá de fralda do meu filho. Eu tava assim, muito grávida. A gente tava naquele atacado enorme, aquele monte de gente, um sábado de manhã, aquele caos. Aí veio uma criança, um menino de uns 12 anos, me cutucou assim.
você é aquela moça que faz vídeo de arquitetura no Instagram? Aí eu falei, sou. Aí ele olhou e falou assim, mãe, é ela mesmo. E a família do meu marido assim, que é isso que tá acontecendo? Porque as pessoas não têm essa noção. A gente não tem. Porque A gente perde a noção mesmo, né? Eu tô todo dia na casa das pessoas, assim, as pessoas me encontram na rua e falam assim, e o Theo, como é que tá? Super próximas, porque é uma proximidade muito grande, né? Sim. Então, a gente hoje, não tem muito essa noção. você tem quase 200 mil seguidores, né? A gente entrou também vou usar um termo aqui, não tão bonito, uma lombra, né? Uhum. De olhar para os influencers grandes, assim, do mercado, com 5, 6, 4, 3 milhões de seguidores e tal, e a gente, cara, não valorizar a comunicação que a gente tem, às vezes, ali com 5, com 10, com 100 mil, com 150 mil pessoas. É aquele ponto, assim, ó, no meu pessoal, eu tenho 1.000 seguidores. Cara, às vezes eu vou fazer uns stories, assim, eu só faço stories besta, assim, e tal, mas eu falo, caracas, velho, X pessoas vai olhar isso. Aí eu imagino, 300 pessoas olhando meus stories, cara, 300 pessoas num auditório é gente pra dedéu. E tu pode falar com 300 pessoas diariamente ali, no meu caso, né, você fala com mais. Então, assim, 3, 4 milhões de impressões que você tem no mês, cara, você tá atingindo 4 milhões de pessoas. Cara, coloca isso dentro de um lugar. É surreal o poder que tem, né? O poder que a gente tem na mão, assim, né? E às vezes, é igual você falou também da qualificação desse espectador também, né? Então, às vezes, tem gente com 10 mil seguidores que vive disso. Totalmente disso. Eu, por exemplo, eu tenho bastante seguidor, bastante alcance, mas eu tive dificuldade de transformar isso em cliente. Sim. É um trabalho, assim, que eu consegui, eu acho que acertar e tudo bastante nos últimos meses, assim, consegui achar um meio Porque não termo. é simples, não é abrir a boca e, compra aqui, entendeu? E igual eu falei, é um processo longo, assim, né? Então, às vezes as pessoas... até hoje, eu postei vídeo de projeto meu esses dias e as pessoas comentam assim, e o parafuso, e o tigre, e não sei o quê, sabe, fazendo piada e tal, e tudo bem, não tem problema, mas é normal também. Só que aí a gente perde um pouco a proporção, porque um vídeo desse que viraliza, a gente atinge 200, 300, 600 mil views. E aí um vídeo meu falando de um projeto é 20 mil. Só que são 20 mil pessoas me vendo falando sobre o meu trabalho e tudo. É outro, né? É outro tipo Se de... 1% dessas pessoas compra alguma coisa de você, 200 pessoas, cara. É bastante coisa, assim. É muita gente. Eu acho que esse poder da internet de escala, cara, é surreal. E a internet, nos últimos anos, tornou muitas pessoas milionárias por conta disso. Por conta do poder da escala, né? Eu falo muito isso para arquiteto, as pessoas mais próximas, profissionais da área que a gente lida diariamente. E, tem muito arquiteto com 3, 4, 5 mil. Eu conheço arquiteta com 3 mil seguidores que, cara, converte todo mês no Instagram. Tem 3 mil seguidores. Aí fala, se 1% dessa galera comprar no ano, eu tô falando de 30 projetos, 35 projetos, com ticket médio X. É isso. Cara, normalmente 30 projetos é que um escritório médio ali consegue atender no ano. Isso mesmo. Você entende? Então, assim, é surreal o poder da produção de conteúdo, de produzir com intencionalidade, de produzir bem feito, e não significa usar os melhores equipamentos, mas realmente olhar, quem são as pessoas que te seguem, quem é a base ali, deixa eu produzir para essa galera. Comentei, né? E eu falo muito isso também. Arquiteto produz muito conteúdo para outros arquitetos. Você quer vender mentoria para arquiteto? Se for, ótimo, produza. Mas se não, se você quer vender o teu projeto lá na ponta, cara, produza, fale com a tua audiência, de uma forma que ela entenda. Ela não quer saber como que foi o detalhamento de uma marcenaria que você fez, de um projeto, entendeu? Ela quer saber outra coisa. Identifica essa coisa e fala sobre isso. Porque, cara, 30 pessoas no ano não é muita gente. E, 1% de 3 mil pessoas que te seguem é uma base já interessante para você conseguir monetizar e fazer teu trabalho virar ali, né? E a galera não valoriza ainda
não enxerga isso da forma que é para enxergar, né? Eu acho que ao invés de ficar reclamando, né, que você tem mais uma função, eu acho que a gente precisa ver isso como oportunidade mesmo. Então, uma pessoa como eu, provavelmente estaria correndo atrás de outros escritórios e trabalhando para outras pessoas e não empreendendo. Sim. Então, por causa da rede social, eu tive essa oportunidade, assim, e até atingir pessoas que nunca contrataram o serviço, nunca imaginaram ter acesso. Como que você divide a tua rotina de produção de conteúdo e coisas relacionadas ao escritório? O que eu acho que é o ideal é você fazer disso o seu trabalho. O seu dia a dia mesmo, assim. Não esperar, tal dia eu consigo gravar 3 horas seguidas. Você não vai conseguir, sabe assim? As pessoas acham que para postar vídeo todo dia, você precisa todo dia estar ali feliz e tudo, e não é assim, entendeu? Às vezes você não tá e precisa fazer alguma coisa e tudo. Então, assim, a questão... Aí tem várias coisas, né? Tem os stories, né? Os stories é diário. Nem que seja pra você falar, olha, não tô afim hoje, entendeu? Sabe? Fala o que tá acontecendo. Tu produz mais ou consome mais? Eu produzo bem mais. Eu Normalmente consumo muito YouTube. Eu gosto muito de ver podcast e tudo. Eu tô o dia inteiro ali. Mas Instagram, TikTok e tudo, eu não uso muito. Tanto que eu não tenho muitas manhas, assim, das ferramentas da própria plataforma. Assim, eu não tenho muito. Não é sou engraçado, disso. né? A maioria das pessoas que produzem muito consomem menos na rede. Como que eu faço? Todo dia de manhã eu fico com meu filho sozinha, né? E 3 vezes na semana vem uma babá à tarde. Aí um outro dia minha mãe vem também para ajudar. E aí de manhã meu marido sai para trabalhar fora e aí eu vou sair para passear com ele, que ele adora passear, meu filho. Então, enquanto eu tô passeando com ele no carrinho, eu tô gravando. Isso há meses atrás seria impensável. Na rua, morrendo de vergonha, hoje não tô nem aí. Pode ficar olhando, não tem problema. Tô ali falando do tigre, da decoração, da almofada. Gente, não é o tigrinho não, né, do jogo. Não o tigre, é outro. Tigre chinês. É outro. É um que testa a carga da sua cama. Não é que te leva pro buraco, não. E aí eu gravo enquanto eu tô com ele. Então, direto, às vezes eu tô gravando, você escuta o barulhinho dele, assim, no fundo, sabe? Acontece também. Ou então eu gravo enquanto eu tô com ele. Por quê? Para eu fazer projeto, para eu fazer, né, proposta, para eu trabalhar, eu não posso estar com ele, porque não funciona. Mas eu consigo gravar os vídeos mesmo estando com ele nesse tempo, assim. Então, é assim que eu faço. Mas a minha realidade é bem diferente da maioria das pessoas. Eu acho que a maioria das pessoas sai e vai para o escritório para trabalhar, né? Sim. Mas tem um conceito do Gary Vee que ele fala que a gente tem conteúdo infinito. A gente só não registra. Né? Aqui, eu acho que o podcast ele vem muito nessa linha, que é essa conversa a gente poderia estar tendo, cara, sentado aí em qualquer lugar, de forma informal. É uma conversa isso daqui, né? Não tem roteiro nem nada. E ele fala, cara, registra a tua jornada diária. Todo o registro é um conteúdo. E aí você coloca os recortes que você quiser dentro da rede social que você quiser, né? Então, é importante também, né? É difícil. É muito difícil, porque, tô conversando contigo. Aí tá aqui deixando o celular gravando. Eu tô, sei lá, fazendo uma reuniãozinha, deixar o celular gravando. Tal. Mas, para quem realmente é produtor e quer, na frente, lograr êxito na produção de conteúdo e cada vez mais escalar e trazer audiência, eu acho que a ideia de registrar o dia é bem interessante. E o seu trabalho também, né? Por que você trouxe essa solução? Qual desafio você enfrentou naquele dia? Sim. O que aconteceu? Tudo isso. Então, e eu falo tudo. Eu tô com cólica, eu tô sofrendo. Hoje é 20% e é isso. Vou dar o meu mínimo e é isso que eu tenho pro mundo hoje. Cara, eu não conseguiria fazer isso. Nossa, não tem positividade tóxica. Não consigo. Tô mal-humorada, tô de saco cheio, tô com raiva. Eu respondo, às vezes, sendo meio grossa também, com o seguidor, assim, meio brincando e tudo, mas falando as verdades. Acontece também. Então, eu acho Eu já vi uma resposta assim. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu tô no meio da obra, acabou o dinheiro, o que eu faço? Eu falei, você devia ter contratado um arquiteto antes. Né, querido? Normalmente o arquiteto, o projeto vem antes da execução. Eu não sei se te falaram, mas normalmente essa é a ordem natural, assim, das coisas. A gente projeta para executar e não executa e depois vai atrás, porque isso acontece muito, tá? Sim.
Eu confiei no pedreiro aqui que meu primo indicou. E aí ele fez uma cozinha que não tá funcionando, tá péssima. E aí é um cliente ruim, é complicado. Muitas vezes eu não pego, porque vai dar dor de cabeça. Sim. Eu não sei o que tem ali. Luísa, tu produz só no Instagram? Ou tu tem outras redes sociais que você produz conteúdo também? Eu produzo muito no Instagram, no TikTok, né? Mas é mais ou menos o mesmo conteúdo. E aí o YouTube eu tenho poucos vídeos, porque eu fiz 3 vídeos e fui processada. Conta a história do processo que é interessante. Só não conta nos detalhes, senão você vai ser processada de novo. Não tem problema. Eu ganho. Inclusive, eu comprei um iPad com o dinheiro que a gente ganhou do processo. Então, meu iPad se chama André. Tá? Fica aí o... É porque, igual eu falei, eu não sou... Minha família não é de arquiteto. Minha família é de advogado. Uhum. Minha mãe se formou, meu aí pai, meu irmão, minha tia, todo mundo é advogado. Então, eu estudei para concurso. Eu estudei um pouco de direito, alguma coisa ali. Eu não sou leiga. A gente conversa sobre essas coisas em casa e tudo. Eu não sou uma pessoa totalmente... Por isso que eu acho que deu tudo certo. Porque foi uma forma... Ou seja, você produz o conteúdo mesmo Eu sei onde eu posso chegar. Até onde você vai. Eu não sou louca também, sabe? E eu não tenho medo. Porque às vezes você recebe uma notificação, as pessoas ficam morrendo de medo, assim. Não é pra ter medo, entendeu? A gente vive num Estado democrático de direito. Ainda. Mais ou menos. Por enquanto. Então, assim, você ainda pode falar as coisas, assim. E aí, o que eu fazia muito no YouTube? Que eu pretendo voltar. Agora que o escritório tá andando um pouquinho com as próprias pernas, a equipe tá mais treinada. Tu vai voltar com a gente, pô. Bora eu voltar tô doida pra fazer. no YouTube eu com a quero gente. muito. Eu fazia os reacts de mansões. Eu fiz da mansão da Boca Rosa, do Neymar. E aí, eu fiz um de uma casa em Americana, São Paulo. Eu pego esses vídeos de corretor... Sim. E aí, porque é muito assim, porque eu acho que isso cria uma expectativa irreal das coisas. As pessoas acham que aquilo é bonito, que aquilo é funcional. A gente pega um porcelanato super polido num banheiro, isso não é legal, isso não é bonito. Aí a pessoa acha que isso é ser chique, que isso é o que tá em alta, que isso é ótimo, botar vidro em tudo. A gente mora no Brasil, é um país quente, normalmente, sabe? Tipo assim, não é pra ter vidro em tudo. A casa da Boca Rosa tem um tubarão, gente, dentro da casa, um monte de aquário. Não, é sério? Tem um tubarão mesmo. O tubarão ela tirou, o aquário ainda tá lá. Sério? Um tubarão tinha? Tinha um tubarão. Caracas. É a casa do tubarão. Aí eu faço o react disso, só que comentando como arquiteta e com um tom sarcástico, humorístico, mas assim, trazendo a informação. Que a juíza botou que era o Animus Jocandi. Quem já foi processado sabe o que é o Animus Jocandi, que é justamente esse tom, assim. E aí... Inclusive, essa casa é uma coisa que me irrita muito, é quando as pessoas falam assim, isso é clássico. Por exemplo, na minha casa tem sanca, que é aquele detalhe no gesso. Sim. Que imita no meu antigo uma apartamento também coluna grega, estilo dórico. Por que eu tenho isso na minha sala? Porque as pessoas acham que é isso que tem que fazer, entendeu? Que é o clássico, que é bonito, que é a casa do Gustavo Lima, que é legal. Aquelas colunas... Só que, assim, você tá em Americana, São Paulo, você vai fazer uma casa no estilo grego... Aí o corretor até fala isso. Porque isso aqui é clássico. Eu pego um livro que eu tenho de História Ilustrada da Arquitetura, abro e falo assim, estilo clássico. Aí eu leio. Ai, caracas. Tá vendo? O que não é disso aqui, não é clássico, é só brega. Entendeu? E aí eu falo da casa. Só que, assim, em momento nenhum eu ataco a pessoa, o dono da casa. Você tá emitindo uma opinião sobre... Né? Eu falo da decoração e do estilo da casa. Ponto. Nem sei quem é a pessoa. Em alguns momentos, talvez eu passei um pouco do ponto, mas assim, realmente eu nem sei nem sabia quem era o dono da casa e tudo. E o vídeo estava público. As pessoas perdem um pouco essa noção. Quando você publica uma coisa na internet, você tem que segurar a sua gracinha, assim. Sim. Então você vai receber críticas, e você tem que aprender a lidar, assim. E, gente, juro, é só não ligar. Porque eu ia te perguntar isso. Como que você lidou no início e lida hoje com comentários que eu acho engraçado, na verdade. Porque a pessoa perde o tempo dela pra ir lá e falar, não gostei. Sabe assim? Tipo assim, só segue, entendeu? Mas não... E aí o proprietário da casa se sentiu pessoalmente ofendido pelo vídeo e entrou com um processo contra mim pra eu tirar o vídeo do ar. Foi muito engraçado, porque ele... E tu tirou? Quase. Foi assim, chegou o processo, meu pai surtou, falou, tira tudo do ar, que não sei o quê. Só que eu falei, calma. E eu grávida de, muitos meses, com diabetes gestacional,
Meu Deus. Olha, aí a gente foi ler o processo. Na hora que a gente leu, a gente falou, não. E aí eu já comecei a pensar no vídeo que eu ia fazer sobre o processo. Lá na frente, quando acabasse. E aí eu não tirei do ar. Mas tu não fez o vídeo ainda não, né? Hã? Tu já fez o vídeo? Já. Eu fiz um chá revelação no meu Instagram, ao vivo, pra revelar qual casa tinha me processado. Eu fiz um vídeo pedindo desculpa pra casa por ter ofendido a honra dela. Porque casa não tem honra. Se eu falo que a camiseta do fulano é feia, que o look da Gisele Bündchen foi horrível no evento tal, o vestido dela não fica ofendido. Não é ela. Não é ela, não tem a ver, entendeu? Sim. E aí é muito engraçado, é porque ele coloca as aspas do meu vídeo no processo, ele coloca o print do WhatsApp, e aí a pessoa fala assim, nossa, que absurdo, ela fala da sua casa, é sua cara. E eu tô falando que a casa é brega, que a casa é feia, sabe? Assim, é muito engraçado. E aí eu fiz piada com tudo isso e acabou e não deu nada. Ele pediu indenização, ele pediu danos morais e pediu pra eu pagar todos os ganhos que eu tive com o vídeo também. Aí eu ponho o print, deu tipo assim, sei lá, $10, entendeu? Não foi nada. Você quer? Eu faço o Pix, não tem problema. E aí já acabou e tá público. Quem quiser pesquisar, fica à vontade. Então, a história é... Tá público, não tem por desafiador. que não falar sobre, tá lá público, entendeu? Mas Sim. eu acho maravilhoso que um juiz, depois um desembargador e depois um grupo de desembargadores, porque eles recorreram em tudo, assistiram ao meu vídeo e leram aquele processo, entendeu? Eu acho isso maravilhoso, porque eu acho muito engraçado pensar num juiz assistindo meu vídeo falando de uma casa. Sim. E aí foi esse o processo. Foi isso que aconteceu. Mas aí desestimulou você a produzir lá? Um pouco. E depois eu tive filha, aí virou uma loucura o escritório e tudo também. E o YouTube, ele demanda bem mais, assim, né? Então, Sim. eu não consigo gravar enquanto eu tô com meu filho, por exemplo. E aí eu preciso organizar a edição, tudo isso. Mas eu quero... Muita gente me pede muito pra eu voltar e eu quero muito. Porque eu acho que tem muito potencial, assim. Muita gente se identificou e tudo. Então, é uma coisa que eu gosto de fazer. E aí... Mas é isso, assim. Eu quero muito fazer também mais conteúdo educativo mesmo. Sim. Tipo, como que troca uma lâmpada? Como que eu compro uma lâmpada? Que tipo de Na informação Living tem é essas legal? coisas, pô. Olha, Pois é, vamos eu fazer gosto umas... muito. Só que eu vou falar do meu jeitinho, né? Entendeu? Tipo, eu fiz um vídeo sobre iluminação e aí eu fico falando, potência não significa que ilumina mais. Eu vou repetir, gente, tá bom? Então tá bom. Vocês nunca mais vão repetir isso. E aí eu explico e tal, de um jeito... E aí o pessoal até comenta, eu aprendo muito quando eu sou esculachado, assim, porque eu falo meio brincando, né, dando bronca, e aí as pessoas se identificam e tudo também. Então, eu pretendo fazer isso também, porque não fica aquela coisa engessada, sabe? Sim. Então... Sim, legal. Luísa, arquiteta, produtora de conteúdo, além de projetos de arquitetura, decoração, você vende outra coisa? Você tem outro tipo de produto? Então, a gente desenvolveu a consultoria, né? E aí eu tenho uma consultoria que é mais express, assim, que a gente faz sugestão em cima da foto da pessoa, é uma coisa bem rápida. Sim. Que é um produto mais que atende o Brasil inteiro, né? E a ideia é orientar as mudanças para a pessoa fazer aos poucos. E a gente tem uma outra tipo de consultoria, que é a do Tigre, que não é do joguinho, que é mais completa, e tem 3D e tal, e tem o projeto. Além disso, tem um curso agora que a gente lançou de decoração e tudo, e foi bem legal. Assim. Já está vendendo ou você vai fazer lançamento? Já vendeu, e eu já fiz as aulas, já está todo o conteúdo lá. Então, isso é muito bom. Tá no Perpétuo, assim, que vende direto, você não precisa lançamento. Exatamente, E assim, é muito bom você poder fazer propaganda e falar de uma coisa que você realmente acredita, sabe? Então, eu acho que funciona muito, assim. Porque, cara, é assim, você vai pagar tanto, você vai ter isso. Ponto. Eu não prometo que a pessoa vai mudar tudo com R$20. Não é assim. Sabe, eu vou te ensinar como você vai mudar cada canto da sua casa, sim, mas dentro do seu orçamento, aos poucos, sem gastar dinheiro errado. Porque às vezes você compra um negócio aqui, vai na loja, aquelas lojas maravilhosas, e você quer sair comprando tudo. Aí você chega em casa, nada conversa com nada. A ideia é você gastar de uma forma mais inteligente, assim, o seu dinheiro, entendeu? É exatamente isso. Então, não tem umas promessas vazias e eu acho que o resultado ficou muito legal, assim, ficou muito completo. É um conhecimento organizado ali que as pessoas podem ter por uma parcela específica, né? E é desse jeito, assim, que eu falo mesmo, tipo, de uma forma que as pessoas entendam e tudo. Tipo, planta. Tem uma aula só sobre plantinhas. Eu falo assim, se eu consigo,
ter planta em casa, qualquer um consegue. Então, vamos aqui que eu vou ajudar vocês. Porque tem umas opções, tipo assim, planta na água, planta no... né? Ah, eu não tenho dinheiro para um pote. A gente usa um copo de vidro. Funciona, tá ótimo. Você põe água e põe uma plantinha, tá uma plantinha, entendeu? Não precisa... Esse tipo de coisa, assim. Como eu combino a cor da roupa de cama com a cor do quadro, essas coisas, assim. E eu ensino as pessoas a planejarem também o ambiente. Então, vocês vão fazer um desenho, vocês vão... Para não comprar errado, para fazer orçamento, para botar as prioridades, tudo isso, assim. Então, e o resultado tá muito legal, assim. As pessoas estão, tipo... com o que você falou, eu mudei minha cama de lugar e, nossa, melhorou demais. Porque você só posicionou... Você não gastou nada. Você mudou a cama de lugar, entendeu? Porque é o que eu falo. Se eu falo no Instagram que minha cama é encostada na parede, os arquitetos vão me cancelar. Mas a minha cama é encostada na parede. Por quê? Eu tenho um bebê que mama no peito e eu dou mamar para ele de madrugada na minha cama. É muito bom eu ter uma parede que ele não vai cair. Então faz sentido, dentro da minha vida, ter a cama encostada na parede. Então eu trabalho muito assim. Eu não vou ficar falando, isso é brega, isso funciona, isso não funciona. Não, isso funciona para isso funciona para aquilo, entendeu? Então, eu acho que isso é muito... aproxima muito as pessoas, assim. Então, e aí esse curso ficou bem legal. E agora a gente vai fazer uma masterclass, assim, para produção de conteúdo para arquiteto, engenheiro, decorador também. Que legal. E que eu vou desenvolver um pouco mais até o que a gente conversou aqui, como ajudar essas pessoas, assim. E é bem isso, olha, eu não tinha nada, e meu escritório está faturando e tá... Eu fiz assim, tá aqui. Entendeu? Eu não vou prometer rios, não é isso. É bem isso assim mesmo, entendeu? É bem para ajudar pessoas que nem eu, para poder começar a produzir conteúdo e tal. Vamos ver se... E muitos precisam. Às vezes precisa só assistir uma aula, uma palestra, um negócio para poder mudar um pouco a chavinha, assim, né? Então, tanto que hoje eu tô num lugar que eu jamais imaginei que eu estaria de 2 anos atrás, entendeu? Sim, que legal. Antes da gente finalizar, conta pra gente qual foi o momento assim na tua vida, na tua jornada que para você foi um ponto de inflexão assim que mudou o jogo de quem você é hoje, do que você faz hoje. Tem até um vídeo que eu falo sobre isso. Eu estava no Parque da Cidade esperando uma emissora para fazer uma entrevista de um assunto, sei lá o quê. E aí eu falei, vou gravar aqui enquanto eu tô esperando. É assim. Tô esperando, não tô fazendo nada, vou gravar. E aí eu comecei a chorar no vídeo. Olha, um caos. Porque depois que eu tive filho, eu me dediquei 100% para aquilo. Então, os primeiros 6 meses do meu filho, eu fiquei com ele. A gente não teve babá, a gente não teve nada, assim. É a tal da rede de apoio, a gente escuta muito falar. Só que, assim, a minha mãe tem o trabalho dela, a minha sogra... Todo mundo tem a sua vida. Sim. E no final do dia, é você que tá ali com o seu filho. Eles têm trabalho, eles têm consulta, eles têm maridos, entendeu? Então, assim... Quando deu assim, uns 3, 4 meses que eu tava com o meu filho, eu fiquei muito cansada, muito exausta e, tipo, muito sobrecarregada e querendo fazer outras coisas. E aí eu fiquei pensando assim, cara, daqui a 3 anos, se eu deixar de investir no meu escritório, de não empreender e não dar esse passo, não me arriscar por causa do meu filho, eu vou culpar ele. Não é justo com ele. E aí eu falei, cara, eu preciso fazer outra coisa. Por ele também, sabe? Para ele ver que a mãe dele foi atrás e meteu as caras e fez, né? E construiu tudo isso. Então, eu acho que o maior ponto, assim, não foi nem o nascimento dele. Eu não escutei sinos de aleluia quando ele nasceu. Não foi assim. Foi uma construção mesmo de eu pensar e falar assim, cara, eu não quero fazer só isso da minha vida. Eu quero outra coisa, entendeu? Porque é muito difícil você se dedicar 100% para sua família o dia inteiro, assim. Não tem horário de descanso, não tem cafezinho, não tem como você sentar. É muito pesado. Sim. A maternidade, cuidar de outro ser humano é muito pesado. É desafiador. Você não vai no banheiro sem o seu filho autorizar, assim. Entendeu? Você não vai. Não tem como. Ele ficava, às vezes, 3, 4 horas deitado em cima de mim. Eu sem ir no banheiro, sem beber água, sem nada. Então, você sai... Minha esposa ontem falou que queria umas férias da minha filha. Eu falei, amor, passa umas 2 semanas em algum lugar aí e tal. Ela, não sou eu que tenho que sair, é ela que tem que sair. Cansou. Eu falei, vamos arrumar alguém e mandar ela pra roça. Sobrecarregou ali. Exatamente. E aí a gente arrumou uma babá pra vir algumas vezes à tarde. Então, assim, aos poucos a gente tá se organizando e eu tô muito mais realizada hoje
Tanto que os momentos que eu tenho com meu filho são de muito mais qualidade, porque eu não queria estar fazendo outra coisa, entendeu? Então, Sim, eu acho sim. que o momento de mudança foi justamente esse. O Que legal. dia exato eu lembro, porque o meu marido falou assim, vai andando pro mercado e eu vou correr e a gente se encontra no meio do caminho. E eu já tava nessa onda do cansaço e tudo. Eu tava com o meu bebê na mochilinha. Aham. Meu marido encontrou a gente no meio do caminho, eu chorando, o menino chorando, um caos, eu falando, eu acabei com a minha vida. Eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu vou morrer. Eu nem morrer eu posso, porque eu tenho que dar mamar pra ele. Tipo assim, surtei muito. E aí esse dia foi o dia da mudança, assim. Porque é muito complicado. Apesar do desafio, bem interessante, né? E eu tinha todo um potencial de seguidores, de tudo que não estava sendo aproveitado. Então, tava com esse fantasma também, né? Então, também teve Com isso, aquela, né? Isso. Aquela sensação de poderia estar fazendo mais, Isso. colhendo mais e não estou. Acho- E aí eu não podia culpar meu filho por causa disso daqui a 10, 15, 20 anos, entendeu? Sim. Então foi isso, e foi ótimo. Eu ainda fico todas as manhãs com ele ainda mama, a gente ainda fica junto e tudo. Eu trabalho de casa, então às vezes eu tô na reunião com a estagiária, eu tenho que dar mamar, eu tenho que parar, normal. Mas foi uma escolha que eu fiz também. Mas assim, o escritório tá andando, as coisas estão acontecendo, assim. Então eu acho que o momento maior foi esse. Que legal. É. Que legal. Pra gente terminar, onde que as pessoas encontram a Luísa? Tanto para seguir, quanto para fazer projetos, comprar o curso, o treinamento, o workshop. O meu @é luniere.arc, que é o meu sobrenome. Então, muita gente nem sabe que Luísa é meu nome e fala assim, achei que seu nome era Eu Luniere. chamando de Luísa. Mas pode chamar de Luni, não tem problema, meu apelido virou Luni. Mas no Instagram, no TikTok, no YouTube tá só Luniere. Mas no YouTube eu vou voltar, gente, eu prometo, eu vou fazer um comeback aí, vai acontecer. Mas é bem... E lá tem o link, tem uma equipe de atendimento que faz essa parte também, que ajuda bastante a não sobrecarregar. E aí é isso, se você quiser orçamento, pergunta quanto é, né? Eu queria conhecer o trabalho, a gente manda, olha, a consultoria você recebe isso, Sim, o projeto legal. você recebe assim, funciona dessa forma. Então, boa parte da minha apresentação de proposta de orçamento é explicando como funciona um projeto de arquitetura, que a maioria dos clientes que chegam não tem noção. não conhece. Sim. Então, é só isso, @luniere.arc. Legal. Lu? Muito obrigado pela presença, a conversa foi muito boa. Amanhã mesmo eu vou gravar o meu vídeo, que eu tô pendente há umas 2, 3 semanas. E eu vou mandar um oi pra você falar, olha, gravei. Não fica olhando, quanto mais você olhar, mais defeito acha. Eu não sei se eu vou gravar 10 vezes, mas que eu vou gravar, eu vou gravar. Não importa, adianta. eu só vou gravar. Isso. Você grava 10, a melhor vai ser a primeira. Normalmente é assim. Mas obrigado pela presença, foi muito bom. A conversa foi realmente boa. Eu acho que para os profissionais que estão assistindo a gente, que tem esse desafio de começar... arquiteto tem a síndrome, né, do perfeccionismo ali, de como é que eu vou postar o negócio? Eu tenho que olhar para o detalhe, a qualidade do meu projeto, e isso eu acho que são barreiras que precisam ser quebradas para que essa construção, primeiro quantidade, né, para depois você ir fazendo com mais qualidade. É uma das coisas que a gente prega aqui também. Produzimos muito antes, muito mais do que produz hoje, mas hoje com a qualidade maior, né, e mais direcionada. Então, foram dicas valiosas mesmo. Muito obrigado. Obrigada a você pelo convite. Um beijo pra todo mundo, pra Xuxa, pra Sasha, pro meu filho. E é isso, tô me sentindo muito famosa, gente. Gente, para você que ficou até aqui, nosso muito obrigado. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Procura a gente em todas as redes sociais, @VérticeCast. @Live em Casa, que é nosso e-commerce. Você pode comprar materiais para sua obra, para sua casa, no conforto da sua casa, pela internet e receber com toda a segurança. E se você é de Brasília, @SóReparos. A gente tem 3 lojas físicas aqui, muito bonitas, né? Muito você já chique, teve o muito prazer de bonito. conhecer. Então, gente, você pode encontrar a gente em qualquer lugar. Nosso muito obrigado até aqui e a gente se encontra no Vértice.